Boa tarde, vamos gravar aqui uma aulinha mais uma parte da nossa aula, como despertar os nossos guias e mentores espirituais. Ora bem, onde é que nós ficamos? Ficamos na parte... Eu sou Adriana Soares, para quem não me conhece. Para quem me conhece, faço aqui um gostozinho no vídeo, para ajudar o canal a crescer. Vamos falar então sobre a verdade acerca do transe. O transe é muitas vezes considerado o epítome do trabalho com o contacto espiritual. É considerado o modo ideal de ligar o físico ao não físico. O transe é usado para comunicar com os mortos e com outras entidades a fim de receber inspiração e também conhecimento. É um estado alterado de consciência. O prático mais célebre deste tipo de trabalho de transe foi Edgar Cayce. Um canal de transe é simplesmente uma pessoa que desenvolveu a capacidade de pôr de lado um nível de consciência e permitir que outro nível de consciência se manifeste. Pode ser outro nível de consciência dentro de nós próprios ou outra forma exterior a nós. Aquilo que procuramos compreender é que existem diferentes tipos de transe e em vários graus. É necessário que exista preparação e desenvolvimento prévio para os aceitar. Verificam-se por vezes demonstrações ocasionais de capacidades para o transe, como no caso de Edgar Cayce. Esta é uma exceção à regra. Devemos de estar conscientes de que existem indivíduos que proclamam essa capacidade espontânea como resultado de uma preparação de vidas passadas, com um especial dom de Deus, como uma simples ocorrência misteriosa e inesperada no presente, como resultado de um grande trauma vivido ou mesmo como resultado de qualquer tipo de sofrimento. Todas estas razões indicam que existe provavelmente uma ruptura ou uma abertura na aura. Existem dois tipos de transe. O primeiro é um transe mediúnico. Este tipo de transe normalmente toma uma de duas formas de expressão. Numa delas, o ego do indivíduo retira-se do corpo físico, entregando-o a um guia espiritual ou a um ser espiritual, uma entidade, para tornar a comunicação possível. Neste caso, a memória é muito limitada ou não existe. Na segunda forma, o indivíduo torna-se extremamente passivo, receptivo, como na primeira forma, mas não se retira inteiramente do corpo físico. Esta condição receptiva permite que o espírito domine e anule a personalidade e o ego do indivíduo. Ambas as formas de transe mediúnicos são condições passivas, não são poderes ativos, que fique bem claro. O segundo tipo pode chamar-se transe xamânico. Nesta forma de transe, o ego do indivíduo retira-se do corpo físico, literalmente, deixando-o protegido. A alma explora todas as dimensões, comunica em primeira mão com os guias e entidades espirituais e depois volta com a informação, conservando a memória e a consciência integralmente. Assim existe o controle, é mais ativa. Todos os estados alterados de consciência, inclusive o transe, se desenvolvem mais facilmente através do uso da meditação e visualizações do imaginário. Estas servem para produzir uma ligação entre o mundo físico e os domínios etéricos, ajudam-nos a aprender a controlar as coisas da mente, o que no yoga se designa por Citta, C, cão, e TTA. Para se vocês quiserem pesquisar. Quando serenamos e nos concentramos, ou concentramos a nossa mente através do uso de imagens, podemos tornar-nos mais conscientes dos domínios interiores e podemos desenvolver mais facilmente uma interação consciente com elas. A maioria das técnicas ocultas para contacto espiritual são bastante simples. Dependem da capacidade meditativas eficazes que podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa. Estas técnicas baseiam-se em 3 capacidades fundamentais que devem ser desenvolvidas: visualização, concentração e imaginação criativa. Sem isto, é impossível. Estas conduzem a formas de inspiração superiores e a uma percepção inteiramente consciente e intuitiva do domínio espiritual. A visualização é uma capacidade de criar uma imagem mental e mantê-la firmemente na nossa mente. Deve ser tão viva como as coisas no mundo físico.
Um exercício simples como visualizar uma laranja, vendo claramente a sua forma, tamanho e cor. Sinta a pele contra ela quando introduzir os dedos para a descascar. Note, isto aqui não está a acontecer, é só no nosso imaginário. Faça este exercício. Note a sua fragrância quando o sumo esguichar. Depois crie uma imagem do gosto que ela tem. A concentração é a arte de conservar uma imagem na mente sem que esta se desvie ou divague. Todos nós deveríamos desenvolver a capacidade de concentrarmos a nossa atenção em conservar uma imagem com a exclusão de qualquer outra. Feche os olhos e conte até 10, lentamente, ok? Concentre-se exclusivamente em cada número até seguir o seguinte. Se verificar que a sua mente divaga ou tem pensamentos do género isto até nem é difícil, então a sua concentração precisa de ser trabalhada. Você deve ser capaz de contar lentamente até 100, com pouca distração ou mesmo nenhuma. A terceira capacidade é a imaginação criativa. Esta permite que a mente crie imagens e cenas associadas ao objetivo da nossa meditação. Estas imagens criadas devem surgir na forma tridimensional. São como um desvaneio, ou um devaneio, assim aqui é, altamente concentrado, ou um sonho no qual nós nos observamos inteiramente na estrutura das cenas. Sabe aquela sensação, sabe aqueles filmes quando parece que a alma sai do corpo e está, por exemplo, num hospital e está por cima a ver o que está a acontecer? Embaixo, é mais ou menos isso. Perdendo consciência do mundo normal à nossa volta. Esta imaginação criativa, ou cognição imaginativa, também chamada assim, é a chave para abrir as portas às energias e aos seres espirituais. Um reflexo da nossa imaginação criativa ou um contato espiritual de facto. Quando iniciamos os exercícios de meditação, experimentamos uma determinada situação ou imaginamos como seria ela experienciada. Numa verdadeira jornada xamânica ou transe xamânico, estamos realmente dentro dessa imagem, dessa cena. Sentimos e experimentamos tudo em primeira mão e os acontecimentos não seguem necessariamente um modelo prescrito. A alma aprende a permear ideias, imagens e símbolos na meditação para conquistar a entrada no domínio espiritual da alma. À medida que desenvolvemos a nossa capacidade de assumir uma união com os nossos símbolos de meditação, começamos a fazer transições das imagens para as suas origens supersensíveis. Estamos a passar de um conhecimento passivo para uma interação consciente quando a nossa ação e exercícios começam a ganhar esta forma. Abrimos as portas através da imaginação. Depois começamos a explorar através de quê? Da inspiração. Isto abre-nos para percepções espirituais diretas, não para percepções de imagens que precisam de ser traduzidas. À medida que trabalhar os exercícios, encontrará vários graus de transe e estados alterados de consciência. Um ligeiro estado de transe é um estado de relaxamento geral do ser. Quando estamos relaxados, ficamos mais abertos a influências não físicas. A respiração deve ser suave e descontraída, como se estivéssemos a dormir. É importante que essa consciência seja mantida. A vigilância relaxada é a chave. Isto é tudo o que é necessário para desenvolver o contacto com o domínio espiritual em níveis de transe mais profundos e pode ficar inconsciente em relação ao ambiente que está envolvente. Em muitos aspectos é como adormecer, mas sem ressonar, também podemos dizer isto, e é sempre mais benéfico desenvolver e controlar as nossas faculdades do que ficar sentado à espera de sermos usados por uma entidade qualquer coisa assim, como simples instrumentos. O contacto espiritual consciente, controlado, implica encarregarmos-nos diretamente do nosso desenvolvimento. E agora falemos da meditação espiritual. Em vez de sermos meros médiuns ou canais, devíamos empenhar-nos em ser o quê? Mediadores. As pessoas confundem um médium com um canal ou com um mediador. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Um mediador não tem necessariamente que ser um médium. Como um médium não tem necessariamente que ser um canal ou um mediador. Há muita confusão acerca deste assunto. Mas um mediador é alguém que tem a capacidade de atuar conscientemente
entre uma grande fonte de luz, amor e poder e aqueles que dela necessitam. Um médium sabe sempre com quem se encontra e com quem está em contacto. Haverá sempre a consciência da natureza da mensagem, em quem se destina e a melhor forma de a transmitir, a fim de não influenciar ou de intrometer inadvertidamente a livre vontade do receptor. Um mediador conhece exatamente a fonte de todas as mensagens e é capaz de as exprimir de uma forma fácil de entender pelos destinatários. Devido a capacidades mentais e intuitivas fortemente desenvolvidas, o mediador também vai saber como é que o receptor irá provavelmente responder às mensagens. É muito interessante. O mediador é capaz de verificar a informação e as mensagens devido a uma forte e profunda instrução recebida acerca de todas as ciências espirituais e devido ao contacto de todas as suas energias. Quem serve de mediador não tem de ser perfeito, porque não há pessoas perfeitas neste mundo, em todas as coisas, mas deve tentar aproximar-se o máximo que possa da perfeição. Deve tentar sê-lo. O mediador deve ter o controle sobre todas as percepções e ter uma sensibilidade em todas as dimensões. Porquê? Nós não sabemos, quando estamos a mediar, que tipo de entidades, que tipo de espíritos vão aparecer. Até pode ser lá de baixa vibração. Portanto, nós temos que perceber e ter sensibilidade tanto para as dimensões superiores como para as inferiores. O verdadeiro mediador deve ser capaz de ligar e desligar a sua perspectiva sempre que desejar. Esta forma de instrução positiva, controlada e de impressão da alma deve ser unicamente usada de forma consciente na altura certa, da maneira e grau adequados para o destinatário. Há grandes responsabilidades kármicas e repercussões na meditação. Cuidado! Principalmente quando são pessoas que usam essas técnicas para ajudar outros. Às vezes nós queremos ajudar e vamos arranjar um enorme problema para a nossa vida. Porque não estamos capacitados para desempenhar aquela função. Compreendem? Infelizmente, muitos daqueles que estabelecem contacto têm relação aos outros. A verdadeira mediação nunca pode ser inteiramente desenvolvida se começarmos a trabalhar com o público ou o mundo exterior cedo demais, que normalmente é o que acontece. O seu contacto com o domínio espiritual irá modificar os seus níveis de energia. Essas energias precisam de desenvolver-se de modo a transformar em velhas condições em percepções superiores. Trabalhar com o público cedo demais fará dissipar a energia que de outro modo seria usado para transformar os seus aspectos inferiores em formas de percepções superiores. É importante compreender que o facto de ser capaz de contatar e comunicar com os seus guias espirituais não faz de si um mediador. Vou repetir. É importante compreender que o facto de ser capaz de contatar e comunicar com os seus guias espirituais não faz de si um mediador. Porque isto é o que todos nós, cada um de nós individualmente, devia ser capaz de fazer. Estar em constante contacto com os nossos guias e mentores espirituais. Para dar passos mais acertados na vida. Muitas vezes nós damos passos errados na vida porque não estamos em conexão com os nossos guias e com os nossos mentores. Okay? Mas isto não faz de si um mediador. Atenção! Isso requer grande treino e habilidade, não apenas no que diz respeito às ciências espirituais, mas também como o comportamento humano. As consultas, esse tipo de trabalho espiritual, porque uma consulta é um trabalho espiritual que é usado. Mas, nem todos devem ser mediadores. Ouçam, prestem atenção, nem todos devem ser mediadores, mas todos podemos beneficiar da comunicação com o domínio espiritual, na forma de uma inspiração acrescida, ensinamentos superiores e até mesmo de tratamentos. Existe, hoje em dia, uma concepção errada acerca do mundo psíquico e da via que conduz à espiritualidade superior. Muitos assumem que se não estão a trabalhar ativamente não podem fazer progressos. Isso não é verdade, ou nem sempre é verdade, assim é que é. Pensam que, se não demonstram capacidades específicas, não podem desenvolver-se. Temos de ter cuidado com os nossos desejos ou necessidades de alardear as nossas capacidades.
os verdadeiros mediadores, os verdadeiros mentores, os verdadeiros médiums não andam com uma sineta. Porque as pessoas que precisam de ajuda aparecem à sua frente. Ok? Não é a demonstração de capacidades psíquicas, intuição superior ou tipos de contacto espiritual que fará desabrochar o nosso potencial. Nem sequer o reflete. O nosso potencial e o seu reflexo podem ver-se no encontro com as nossas provações, ouçam bem, provações e obrigações diárias de maneira criativa, que nos impulsiona ao longo das nossas vias individuais. O objetivo do contato com o domínio espiritual não é o poder psíquico, é nós termos as percepções alargadas. É o desenvolvimento da capacidade de ver para além das limitações físicas e aprender as capacidades de ver para além das limitações e das possibilidades criativas que existem nelas e, simultaneamente, transcendê-las. É ajudar-nos a redescobrir a maravilha, o respeito e o poder do universo divino e como ele vive dentro de nós. Escrita inspirada e automática. A escrita inspirada ou automática é um dos métodos mais fáceis de desenvolvimento. Chico Xavier. Não era o que ele fazia? Ele não precisava só de um papel e uma caneta para passar as mensagens? É disso que estamos a falar. Em épocas mais distantes havia dois instrumentos predominantes para nos assistir neste ponto. Uma era o quadro Ouija e a plancheta, ou prancheta, em forma de coração usada em sessões mediúnicas. Vamos falar primeiro do quadro da Ouija. É um quadro plano sobre o qual se dispõem letras, números e as palavras sim e não. Embora hoje em dia seja frequentemente tratado como um jogo, é um instrumento de que muitos se serviram no passado, um instrumento poderosíssimo para ter contato com o mundo espiritual. Colocam-se os dedos ligeiramente acima desta prancheta, um dispositivo que servia para apontar, que desliza pelo quadro e faz uma pergunta ao mundo espiritual. Enquanto nos concentramos nela, é de supor que o espírito que está ali inicia o movimento da prancheta, parando em várias letras para ir soletrando as mensagens. Não é um instrumento que eu recomendo para dar início à comunicação com os espíritos, de maneira nenhuma, porque vocês não sabem que tipo de espírito se vai aproximar. E depois eles plasmam até 3 níveis. O que é? Vocês podem pensar que estão a falar com um ente querido e na verdade estão a falar com um espírito de baixíssima densidade, ok? Trevoso mesmo. Ele tem uma energia que atrai até junto de si entidades inferiores. Ou seja, este instrumento por ele próprio já atrai essas entidades. Depois, mediante aquilo que é o nosso estado de espírito, mais vai potenciar a atração dessas entidades inferiores. E essas entidades que se aproximam podem criar problemas. Enquanto não se usa, deve ser tapado e guardado. Quando não se está a usar, deve-se tapar. Serve como porta aberta especialmente para desencarnados e almas que ainda estão ligadas à Terra. A verdadeira plancheta destina-se a ser um instrumento específico para escrita automática. A pessoa que a está a usar coloca a mão aberta sobre o dispositivo em forma de coração, com um lápis entre os primeiros 2 dedos. Assim. A pessoa usa então um estado alterado que permite a uma entidade espiritual movimentar a prancheta sobre o papel, escrevendo assim mensagens específicas. A entidade espiritual sobrepõe a sua vontade às funções normais da sua mão, a fim de compor uma comunicação. Como usar o quadro Ouija em forma de coração? Primeiro, estabeleça um tempo definido para utilizar nestes esforços, que deve ser aproximadamente 30 minutos. Se realizar todos os dias, e deve ser realizado todos os dias à mesma hora, porque é mais eficaz se o fizer. Em segundo, sente-se confortavelmente com a caneta na mão e o caderno preparado. Planeie atribuir a si própria meia hora para este exercício numa base regular todos os dias. Em terceiro lugar, comece com uma oração e uma intenção. Pode até desejar preparar uma atmosfera com incenso, uma fragrância, uma luz de velas, o que vocês acharem melhor.
Primeiro deve fazer um relaxar progressivamente, execute o casamento místico, já falei nisto lá atrás, no início da formação. Ofereça uma oração para obter orientação e proteção e depois convide mentalmente um guia espiritual para se manifestar ali. Quarto, à medida que relaxa, preste atenção àquilo que sente. Inicialmente, mantenha-se passiva ou passivo e quieto. Medite e concentre-se em reconhecer o contacto do espírito. Quando estiver relaxada, chame e convide mentalmente um guia espiritual a manter-se por perto. Preste atenção àquilo que experimenta e depois eu faço-lhe a pergunta: sente alguma coisa? Vê uma cor? Ouve um som? Alguma pressão, por exemplo, assim atrás na nuca ou no terceiro olho, ou uma picada? Alguma mudança de temperatura? Anote todas as impressões que tiver, por mais ligeiras ou aparentemente insignificantes que elas pareçam. Lembre-se que está a aprender a reconhecer a abordagem do espírito e esta não será necessariamente forte no início. No início são pequenos insights. Em quinto lugar, por vezes este passo é difícil para algumas pessoas, mas é muito eficaz para abrir as linhas de comunicação. Após receber a sua primeira transmissão, continue sentada com o lápis na mão, descansada sobre o papel. Mantenha os olhos fechados e inicie uma conversa com o guia que a abordou. Vocês, para escreverem, não têm que estar com os olhos abertos, porque não são vocês que estão a escrever. É a energia do espírito que está perto de vocês. Não se preocupe com a possibilidade de estar a imaginar tudo. Lembre-se que trabalhamos com o domínio espiritual através de faculdades imaginativas para estabelecer uma percepção consciente. Faça perguntas ao guia e anote as respostas no papel à medida que as vai recebendo. Eu estou a falar nisto e sinto a mexer na cabeça, no cabelo. É impressionante, não é? Não abra os olhos para o fazer e não se preocupe se a escrita parecer um rabisco. O facto de manter os olhos fechados evita que se distraia ou distrações externas e ajuda a permanecer no estado alterado. Com o passar do tempo, a capacidade de registar a conversa com os olhos fechados ir-se-á desenvolvendo. Comece por fazer perguntas do género: vai tocar-me de novo? Você poderá inclusivamente designar o local onde deseja ser tocada. Isto vai ajudá-la a distinguir este guia dos outros, para saber que tipo de guia que está ali. Pode perguntar se é masculino ou feminino, pode perguntar-lhe se costuma andar perto de si, pode perguntar em que área da vida será a premonição da sua vida, pode perguntar qual é o seu objetivo de vida, por exemplo, o seu caminho, o seu destino, pode perguntar como se chama o guia, se há alguma cor, um som, uma fragrância em particular que o faça aproximar-se de si. Por exemplo, já vos disse quais são as fragrâncias que os anjos gostam, por exemplo. Pode mostrar-me no meu olho da mente, terceiro olho, qual é o seu aspecto? Se eles acharem que devem se mostrar, eles mostram-se. Este tipo de perguntas assim. Não fique desencorajada se isso não ocorrer inicialmente. Seja persistente e isso, de certeza absoluta, vai acontecer. Quando acontecer, pode desejar tentar desenhá-lo no seu diário. Fazer um desenho desse ser. E pode fazê-lo. Há alguma coisa que eu preciso saber neste momento? Pode-me perguntar. Tem mais alguma mensagem para mim? Em sexto lugar, escreva o que lhe vem à mente. Sabem? A nossa agenda esotérica, que nós escrevemos tudo quando acordamos. Vocês já estão a manter um contacto com os seres espirituais. Não se preocupe por os pensamentos parecerem no início sem nexo. Não se preocupe com a sua gramática ou com a estrutura. Inicialmente você está apenas a estabelecer a energia da receptividade à inspiração do espírito. Deixe que os seus pensamentos fluam em resposta às perguntas e anote-os. Não tente pensar neles ou analisá-los. Registre-os apenas. Simplesmente registre esses pensamentos. Em sétimo lugar, passada meia hora, aliás, deverá voltar atrás e reler tudo. Depois de terminar, deixa passar 30 minutos e vai ler tudo aquilo que escreveu. Em sétimo lugar, você está a abrir as linhas de comunicação, primeiro com o próprio eu intuitivo e a seguir com os seus guias espirituais. Se persistir, irá descobrir que os seus inscritos começarão a ganhar uma certa personalidade distinta e a fluir.
Uma vez estabelecidas as linhas de contacto e relação, cada guia iniciará e terminará a comunicação de um modo completamente distinto, que é para você saber quem é que está ali. Em 8º lugar, no fim do tempo determinado, pare e proceda ao encerramento. Ofereça uma oração de agradecimento a esse guia ou esses guias que se mantiveram próximos, quer você os reconheça ou não, isso não importa. Execute o exercício do pilar médio, que eu já falei no início da formação, para se ligar ao corpo físico. Quando passar da escrita inspirada para a automática, verificará que a sua mão começa a desenhar linhas onduladas e circulares. Quem quiser pode pedir isto aqui tudo, que está escrito por mim, eu posso enviar num dossiê, só tenho que mandar uma mensagem. Mas, parecer-lhe-á que ela começa a fazer aquilo que quer fazer, a sua mão. Parecer-lhe-á também perder a sensibilidade na mão e é como se ganhasse a sua própria mente. A mão ganha a sua própria mente. Você deixa de ter controle sobre a sua mão, a que escreve. Isto pode continuar por várias semanas antes que apareça algo de reconhecível no papel. A persistência é a chave do sucesso. Esta tem um grande potencial. Há muito a aprender acerca de consciência ou de estados alterados e as faculdades criativas que podemos ter dentro de nós ou noutros domínios. É esse processo de descoberta que proporciona uma grande parte da aventura e maravilha em aprender a ligar com o domínio espiritual, especialmente através da escrita inspirada e automática. Vamos ficar por aqui hoje. Hoje vamos ficar por aqui, que é para não ficar, já temos quase 30 minutos, que é para não ficar assim umas aulas muito maçadas, que é para vocês terem tempo para digerir toda esta informação. Vou-vos deixar, peço desculpa por ter demorado muito tempo a gravar, mas o nosso círculo de membros sofreu algumas alterações, para não dizer, sofreu alterações drásticas, e as coisas estão a ser feitas de outra forma e temos, enquanto isto volta a funcionar, é mais difícil para mim gravar. Vou tentar gravar amanhã mais um capítulo, porque já estamos quase a terminar, que é também para vocês receberem os vossos dossiês em casa, quem os pediu. Quem quiser um dossiê pode pedir. Nós estamos na página à mão, AM, tudo pegado, à mão. Portanto, qualquer coisa enviem para lá uma mensagem privada que eu terei todo o gosto em responder. Beijinhos no coração, até amanhã.